Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. E hoje o primeiro vídeo de clubes aqui do canal, né? Até então tinham sido só seleções, mas resolvi fazer este vídeo para falar de Moise Kean. Olha só, centroavante italiano que vem fazendo uma grande temporada, né? Talvez a primeira grande temporada que realmente ele explodiu, talvez, podemos considerar assim, pela Fiorentina. E para até explicar, né, o porquê que às vezes vale o jogador dar um passo para trás, muito entre aspas, claro, na carreira para poder evoluir e alcançar voos maiores, né? Mas antes eu peço para você se inscrever aqui no Garden Futebol Internacional. Como eu disse, eu sou Eduardo Jardim. Se você não me conhece, eu tenho outro canal já aqui no YouTube que fala mais sobre Santos Futebol Clube e Seleção Brasileira, que é um jogo falado. Se você já conhece, está aqui por ele. Muito obrigado. E é isso. Bom, Moise Kean, primeiro até vou passar um pouquinho sobre a carreira do Kean, né? Se vocês não lembram, né, o que é absolutamente normal também, ele surge lá, se eu não me engano, na temporada de 2016-17 ali, na Juventus muito cedo, né? Ele é um atleta de 2000, né? Do ano de 2000, ou seja, ele vai completar 25 anos, se eu não me engano ele já completou eu vou até ver aqui, ele completou já 25 anos, dia 28 de fevereiro. Então, é um atleta muito jovem ainda, surgiu lá na Juventus muito cedo, repito. E era uma promessa no futebol italiano de muita expectativa, né? Foi sempre da seleção de base da Itália, fez gols na Euro Sub-19, na Euro Sub-21, sempre foi um personagem constante nesses campeonatos, né, mais jovens da sua seleção, desde o começo mesmo, desde o Sub-15. E surge na Juventus, na primeira temporada joga pouco, claro que é absolutamente normal, mas já até faz o primeiro gol dele, na primeira temporada dele inclusive, e na seguinte, né, 17-18, ele é emprestado para o Hellas Verona, time da Itália, claro, e faz uma temporada de poucos gols, né, ele faz só 4 gols, mas muito dentro do previsto, né, se você vê que era um menino surgindo e buscando o espaço dele ainda no futebol italiano. Depois ele tem uma temporada na Juventus em que ele se destaca, mas a Juventus talvez não tivesse não quero falar tanta paciência, mas não era o momento da Juventus evoluir. Um menino jovem ainda, tinha o Cristiano Ronaldo que tinha chegado para ser o centroavante, né? Então você não ia ter muito espaço para ele ali, e não era a exigência também naquele momento. A exigência da Juventus era maior, não era de ter um menino ali da base. Ele faz uma boa temporada com 7 gols em 17 jogos e é vendido para o Everton. E o Everton talvez tenha sido uma escolha ruim dele de carreira, pensando assim, né, dele, empresários, enfim. O Everton paga quase 30 milhões de euros, né, 27 alguma coisa nele, mas ele não faz uma grande passagem lá, né? Na primeira temporada dele ele chega a jogar 30 jogos, marca pouquíssimos gols, foram 2 gols só lá na passagem do clube inglês na primeira temporada. Na segunda até estava engrenando mais, mas aí ele logo é emprestado para o PSG, e aí você tem um outro salto de exigência também de qualidade, né? O PSG de 2021 que contrata ele pensando em ter um centroavante ali móvel, mas era ainda um centroavante jovem, um centroavante que tinha que evoluir para poder estar em um nível decisivo, digamos assim, né? Mas mesmo assim tem uma boa temporada, joga 40 vezes, faz 17 gols, inclusive participa, né, na Champions League das derrotas para o Manchester City, né? Mas da derrota, né? Uma delas, ele não entrou nos 2 jogos. Mas enfim, então era um nível de exigência um pouquinho maior, mas o PSG prefere não exercer a compra, então ele volta pro Everton, e aí a Juventus o pega emprestado, enxergando um cara que evoluiu mais. E aí dentro disso fica lá por 2 temporadas, faz alguns gols. Na temporada 20, ele volta na 21-22 mas na 23-24 passou 22-23, claro, na 23-24 ele fica quase um ano sem fazer gols, né? Não faz uma boa temporada, não faz gols na temporada, e aí a Fiorentina o compra. E também, vou repetir aqui, talvez o nível de exigência da Juventus seja diferente, talvez
o ciclo dele lá simplesmente não tenha acontecido e ninguém quis esperar, e a Fiorentina vai e compra ele por 13 milhões de euros. Bom lembrar, nem citei, né? A Juventus comprou de volta do Everton por 37 milhões. Né? E na Fiorentina esse ano talvez seja o ano de grande explosão dele. É uma temporada muito boa que ele vem fazendo. Inclusive, já passou da barreira dos 20 gols, está com 21 gols no momento, em 35 jogos. É um cara que vem se consolidando na seleção italiana, vem se consolidando, fazendo gols, igual fez na última data FIFA, fez 2 contra a Alemanha, né, na Nations League, mas vem realmente demonstrando o potencial que se esperou dele, né, na base, quando surgiu na Fiorentina, na Juventus, perdão. E aí eu pergunto, né, por que às vezes os jogadores não dão esse salto um pouquinho para trás, esse passo um pouquinho para trás, para depois dar um salto maior? É um jogador que claramente tem potencial, e claramente agora, com mais confiança, com mais... Talvez a gente pode levantar o debate também de que o nível de exigência seja menor e seja o que ele pode entregar, o que ele aguenta, o nível de pressão, porque é óbvio, uma coisa é você estar na Fiorentina, outra coisa é você estar na Juventus, evidente. Mas, até o momento, ele vem entregando, e quem garante que não pode ser só uma questão de que demorou um pouquinho para estourar, mesmo tendo feito boas temporadas já, como eu falei, não é qualquer um que faz uma temporada de quase 20 gols lá no PSG, fazendo gols na Champions League, por exemplo. Mas enfim, nessa ele realmente estoura. Um centroavante de muita força, que tem muita qualidade para atacar espaço, que tem muita capacidade física também para marcar em alta pressão, e é um jogador que é o famoso centroavante carniceiro também, né? Se aproveita muito bem de rebotes e tal, é um grande finalizador, tem uma finalização muito inteligente. Enfim, e a Fiorentina faz um ano de Série A ali, em 8º lugar no momento, olhando a tabela aqui, está em 8º lugar no momento com 51 pontos. Até pode pensar em brigar por Champions, o Bologna é o primeiro ali na zona de classificação, que tem 56, não está tão longe, né? São 5 pontos, é difícil e tudo mais, é mais plausível até imaginar uma disputa contra a Roma por uma vaga na Conference ali, que a Roma está com os mesmos 52, aliás, tem 52, a Fiorentina tem 51, a Juventus com 55 ali na Europa League também briga por vaga na Champions, mas enfim, é uma temporada, e a Fiorentina está longe na Conference League, né? Bom lembrar também, avançou, está atualmente nas quartas de final, e a gente pode colocar ali como um dos candidatos ao título, né? Porque praticamente, pode ser até desconhecimento do grande público em geral, mas todo mundo tira os outros concorrentes direto, fica Fiorentina, Betis e Chelsea, né? O Chelsea que pega o Legia Varsóvia, né? A Fiorentina vai pegar como é que é o nome do time? O NK Celje, né? Da Eslovênia, claro que é favoritíssima, né? E aí o que eu tô falando, pode ser questão de desconhecimento nosso dos adversários, mas, né? Em um mundo normal, digamos assim, a Fiorentina é muito favorita. O Betis também tem um jogo bem contra um adversário bem alternativo, digamos assim, né, que é o Jagiellonia da Polônia, né, enfim. Voltando, devaguei um pouquinho, mas voltando, é uma temporada muito boa de um jogador jovem ainda e que já tem uma grande experiência aí por grandes clubes que buscavam coisas maiores, mas com esse salto, com esse passo na carreira um pouquinho mais para trás, ele se consolida como grande centroavante a nível ali, pelo menos do campeonato italiano, a nível nacional, e na Itália vem sendo titular da camisa 9. Ou seja, tem compensado. Acho que mostra que muitas vezes o imediatismo também ali, com alguns jovens jogadores, não é nada benéfico, né? Às vezes uma pressão desnecessária dentro de um menino que talvez pode demorar um pouquinho para encaixar, para estourar, contexto, pressão, enfim, encaixe de jogo mesmo também, é muita coisa que pode acontecer. E agora, o importante pontuar, né, que agora mesmo fazendo uma grande temporada, e antes não fazendo outras, principalmente na Juventus, não fazendo grandes temporadas, acho que ninguém chegou a duvidar que ele não tinha esse talento, né? Então faltava alguma coisa para estourar, aconteceu esse ano, fazendo essa grande temporada pela Fiorentina. Enfim, o que você pensa sobre o assunto? Se puder, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Valeu!